Glória a Deus. Queridos, eu queria que você abrisse a palavra de Deus, por favor, no livro de Mateus, capítulo 26. Pessoal de casa, pessoal do telão, pessoal presente, sejam muito bem-vindos. Meu amigo Flávio está de novo, Gisela, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Errei não, né? Coisa boa é a colinha, né? Queridos, livro de Mateus, capítulo 26, a partir do verso de número 36. Antes de nós lermos aqui, eu queria te convidar a nós fazermos uma oração. O pai do irmão Leandro, Diácono Leandro, né, aqui da nossa igreja, ele caiu ontem, né, está hospitalizado, e de acordo com as informações que ele me passou, ele foi para o hospital por causa da queda, mas lá descobriu-se um problema no pulmão, uma pneumonia. E aí eu queria que não é Covid, né, é uma pneumonia forte do lado direito do pulmão dele, do pulmão do lado direito. Aí eu queria fazer uma oração, na verdade eu queria fazer uma oração por essa questão de cura mesmo, de saúde, né. Nós temos visto que essa doença ela ficava um pouco distante da gente, agora está chegando próximo, está bem próximo, né? Já tem algumas pessoas que foram diagnosticadas, foram testadas positivo, né? Bem próximos, amigos, irmãos da igreja, e vamos orar para que Deus possa guardar, né? A nossa oração, queridos, não é que Deus nos livre do coronavírus, né? É que Deus ele nos faça passar e vencê-lo, amém? Daniel, Deus não o livrou da fornalha, mas ele livrou na fornalha. Então que Deus também possa nos livrar, não da pandemia, mas na pandemia. Deus possa estar nos livrando, Deus possa estar guardando a nossa família, guardando nossos entes, guardando a igreja, guardando a nossa nação, amém? Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Saúde. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós oramos, ó Deus, pela vida do pai do Leandro, Senhor. Deus, o Senhor possa ministrar cura ali, Deus querido. Ó Pai Celestial, repreenda todo o mal, Deus, que haja uma recuperação plena, Deus querido, do seu pulmão, ó Deus, de toda a sua saúde, Deus querido, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por todos aqueles, ó Pai, que foram, ó Deus, diagnosticados, ó Deus poderoso, que testaram positivo, Deus, por aqueles que têm sentido sintomas, ó Pai Celestial, que aguardam o resultado de exames. Pai, nós te pedimos, ó Deus, guarda-nos, ó Deus querido, livra-nos, ó Deus, de todo mal, que haja cura, ó Deus, que haja uma ação sobrenatural em nome de Jesus, que assim, Deus poderoso, como o Senhor guardou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha 7 vezes mais quente, ó Deus querido, e nem cheiro de fumaça havia naqueles irmãos, da mesma maneira o Senhor possa, Pai amado, nos fazer passar por essa situação, ó Deus, e nem cheiro de pandemia, Deus, de coronavírus haja em nós. Em nome de Jesus, oramos pelo Brasil, declaramos, ó Pai amado, saúde sobre o nosso país, declaramos saúde sobre todas as nações, em nome de Jesus, profetizamos dias melhores, tempos melhores, ó Deus, oramos, ó Deus querido, por todos os cientistas, ó Deus, por todos os estudiosos, por todos os laboratórios, ó Deus, que estão em busca de uma vacina, que estão em busca, Pai amado, de uma cura, Pai Celestial, por intermédio, Deus querido, dos remédios e da ciência. Nós oramos para que o Senhor dê sabedoria e graça a esses homens e use-os, ó Deus poderoso, poderosamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Receba saúde, você que está aqui, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você que está em casa nos assistindo agora, receba saúde aí na sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Livro de Mateus, capítulo 26, a partir do verso de número, eu falei 36, né? Vamos ler a partir do 31, diz assim: Então Pedro é avisado, então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para
todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. 36. Jesus no Getsêmani. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu fiz questão de ler todo esse texto para que você entendesse o contexto, mas o versículo-chave que eu quero falar para você nessa noite é o versículo 41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você pode repetir comigo esse versículo? Vigiai e orai. Fala você, não repete não, fala você, né? Vamos começar no 3, tá bom? Aí vocês leem, ali ó, no 3, tá? 3. Pessoal de casa, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa semana eu ouvi uma palavra do pastor Juscelio Santos. Eu gosto muito das palavras dele, e a palavra dele me inspirou a estar falando sobre esse tema, sobre essa questão da vigilância, sobre essa questão da oração. Eu achei, meditando nesse texto, eu achei muito atual essa palavra, sabe? E eu queria compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Eu postei no grupo de homens, no grupo da igreja, da liderança, eu postei esse versículo essa semana, e trazendo exatamente para uma reflexão a respeito da importância de nós estarmos vigiando, de nós estarmos orando. Amém? Glória a Deus. Esse momento em que os discípulos se encontram juntamente com Jesus, você vai ver que no último verso que li, já foi o momento em que Judas Iscariotes, ele vem juntamente com aquela multidão, com aquela turba, e ele trai Jesus.
E a partir dali então começa todo o processo de crucificação e morte de Jesus Cristo. Ou seja, esse aqui já era o momento final, né? Já era o fechamento do ministério terreno de Jesus Cristo. E nesse momento, Pedro, né, eu fiz questão de ler esse texto em que ele avisa a Pedro, quando ele anuncia que, no versículo 31, então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos meu Deus, nessa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. O que Pedro responde para ele? Versículo 33, ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade, Pedro, meu amigo, te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. E nós conhecemos o desenrolar dessa história. Pedro negou Jesus, amém? Depois ele chorou compulsivamente, se arrependeu e posteriormente ele tornou-se o apóstolo Pedro, muito usado por Deus. Nós temos livros escritos por ele aqui. Ele tem uma participação no livro de Atos, e tem livros escritos pelo próprio Pedro, cartas, né? Mas Pedro negou Jesus, né? E não foi só Pedro ficou com essa imagem de Pedro negou, mas você leu o texto aqui, todos os discípulos disseram o mesmo, e todos os discípulos, de certa forma, eles não cumpriram com essa palavra que eles afirmaram a Jesus Cristo. Amém? Então, dentro desse contexto, o versículo 36 começa em seguida, né, depois que Pedro fala: olha, ainda que eu tenha que morrer com você, eu morrerei. Aí logo em seguida Jesus vai para o Getsemane, jardim do Getsemane, e ali ele vai orar. E os discípulos que disseram que morreriam com Jesus, eles não conseguem ficar 1 hora com Jesus Cristo, vigiando e orando, sabe? Então, dentro desse contexto, Jesus Cristo, ele fala esse versículo 41, quando ele chega e os encontra dormindo, ele fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Quando Jesus estava dizendo, ele estava falando assim: meus amigos, não dormem não, sabe? Porque de certa forma o antônimo de estar vigilante é estar dormindo, é estar desacordado, é estar desatento. E a palavra que Deus está trazendo para nós hoje é que nós precisamos estar atentos, e vigiar é exatamente isso, é guardar, velar, observar atentamente, é estar ligado, sabe? E o contrário de estar ligado é estar desligado, e estar desligado para nós é estar dormindo, não é verdade? E isso me chamou bastante atenção, e eu quero trazer essa palavra, esse conselho para nós. Nós precisamos estar vigilantes. E o interessante é que eu já ouvi muitos pregadores falando, e eu quero repetir para enfatizar e para inculcar na igreja, para inculcar nos ouvintes da palavra de Deus, que primeiro ele disse vigiai, depois ele falou orar, sabe? Primeiro nós precisamos estar atentos, primeiro nós precisamos estar ligados, primeiro nós precisamos estar observando tudo, sabe? Quantos já começaram a fazer alguma coisa com som? E aí aquilo que às vezes você está escrevendo, tem que fazer um trabalho de faculdade, tem que fazer alguma coisa, aí você está escrevendo no papel, daqui a pouco você dá uma cochilada, irmão, aquela sua letra bonitinha, redondinha, ou ela vai lá para baixo, ou ela vai lá para cima, sabe? Ou então você risca, aí fica parecendo aquele negócio do coração lá, né, no hospital, aí começa aquele monte de depois, a letra vai, aí você acorda, ou seja, dormindo você perde os seus sentidos.
E o texto nos aconselha nesses dias. O conselho de Deus para nós nesses dias é: estejais, pois, vigilante, estejais, pois, acordados, não durmam diante das circunstâncias. Ei, se liga, observe a situação, esteja atento aos movimentos, sabe, esteja atento aos acontecimentos. Eu não falo apenas de acontecimentos, irmãos, naturais, mas de acontecimentos espirituais, porque enquanto coisas acontecem nesse plano, outras tantas acontecem num plano espiritual. Para perceber as coisas espirituais que esses discípulos não conseguiram perceber, que o momento que Jesus estava vivendo ali, para perceber as coisas espirituais, nós precisamos observá-las a partir de uma visão espiritual. A Bíblia Sagrada fundamenta dizendo: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, sabe? Então nós precisamos nos despertar, estar atentos, sabe, vigilantes com relação às coisas de Deus. A Bíblia Sagrada fala em 1 Pedro capítulo 5, que estejais, pois, sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nós precisamos estar sóbrios, precisamos estar vigilantes, atentos, sabe? Além de atentos, nós não podemos estar embriagados, entorpecidos. E essas duas características, elas apontam, sabe, para uma distração. Elas são contrárias à distração, elas são contrárias à falta de atenção, elas são contrárias a estarmos dormentes, dormindo. Tanto o sóbrio não está embriagado, e o vigilante, ele fala de nós estarmos atentos. Nós estarmos atentos. Queridos, por mais caótica que a situação pareça, Deus está se movendo, Deus está agindo, Deus está fazendo, sabe? E se nós estivermos embriagados, não estivermos sóbrios, se nós estivermos embriagados com as circunstâncias, nós vamos entrar numa vibe, né? Sabe, loucura, aterrorizados, amedrontados. Não podemos estar embriagados com as circunstâncias e com as situações. Precisamos estar sóbrios, confiantes de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então é isso que Jesus está falando: vigiai, estejais atentos e orai. Depois que você percebeu o movimento, se ligou, ele fala para você orar. A oração diz respeito ao quê? Diz respeito a diálogo, conversa com Deus, relacionamento com Deus. A Bíblia Sagrada, ela fala muito sobre a oração. Um texto clássico está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, salvo engano: orai sem cessar, orai em todo tempo, orai em todo tempo. Eu li uma vez que alguém perguntou, né? Até quando eu devo orar? Acho que eu já falei isso na igreja. Até Deus me ouvir? E aí foi-lhe respondido: não, você deve orar até você ouvir a Deus, sabe? Porque nesse relacionamento, sabe, nessa conversa, nesse falar, sabe? Você não fala com as pessoas, simplesmente fala e não ouve. É uma via de mão dupla, sabe? Nesse relacionamento, nessa comunicação através da oração, nós falamos, né? Pedimos, intercedemos e ouvimos. E eu acredito que o mais importante da oração não é apenas expressarmos as nossas necessidades, embora Deus queira ouvi-las. Quando ele vira para aquele cego, ele fala: o que queres que eu te faça? Ele já sabia.
A Bíblia Sagrada fala que Deus já conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos, mas Ele quer que nós venhamos a pedir. Mas eu creio que o mais importante de tudo isso é a resposta de Deus, é nós ouvirmos a Deus, é nós ouvirmos a sua voz, é nós seguirmos a sua direção. A oração, ela nos leva a relacionamento, sabe? Relacionamento é incrível, irmãos. À medida que você se relaciona com as pessoas, nós acabamos ficando muito parecidos com elas, muito parecidos. O marido e a mulher, os mesmos jargões, as mesmas piadas, as mesmas brincadeiras, fica muito parecido. E aí você vai observar, quando você começa a caminhar com alguém, você acaba falando algumas coisas muito parecidas, muito semelhantes àquela pessoa. E isso é fruto do relacionamento, isso é fruto dessa comunicação. E a oração, queridos, essa oração que Paulo fala aos Tessalonicenses, nós devemos fazer sem cessar, que Jeremias fala, clama a mim e responder-te-ei, e que tantos outros, Jeremias também fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e tantos outros versículos que falam, pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Tudo isso é oração. Fala sobre a oração. Entra para o teu quarto, né? Mateus capítulo 6. Esta oração, esta aproximação contínua com Deus, ela vai nos tornar parecidos com Ele, sabe? Então, o texto fala, vigiai, estejais atento, não estejais dormentes, e fala, ore, busque a Deus, tenha um relacionamento diário, contínuo com Deus, para que não entreis em tentação. Para que não entreis em tentação. Tentação é pecado, queridos? Não. Já ouvimos, né? Muitas vezes. A tentação não é pecado. Todos nós somos tentados. Amém? O cair em tentação é pecado. O texto está falando, ele não está falando bem assim, ó, vigiai e orai, para que não sejais tentados. Não. O texto fala, vigiai e orai para quê? Para que não entreis, ou em outra tradução, não caia em tentação. Então o entrar em tentação, o cair em tentação, isso é pecado. O ceder à tentação é o pecado. Onde reside o pecado? E pecado, querido, Isaías 59, 1 e 2 nos ensina que o pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. E Deus nesses dias está nos chamando para um relacionamento. O que aconteceu com Jesus Cristo aqui e esses discípulos? Jesus Cristo os chama para um particular. Ele pega, nós vimos aqui uma cadência de relacionamentos, de intimidade. Ele chama os discípulos e vai com os discípulos até o Getsêmani, deixa uma parcela dos discípulos em determinado lugar, pega 3 deles, que era Pedro e os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e ele vai para um lugar mais profundo. Lá nesse lugar de intimidade, lá nesse lugar da oração, ele compartilha. Ele compartilha da sua angústia, ele compartilha da sua tristeza com os seus discípulos. Ele compartilha, né, que nos versículos anteriores, quando ele avisa a Pedro, ele estava compartilhando do que iria acontecer, sabe, do que estava para acontecer com ele. Ele abre o coração com os seus discípulos. Relacionamento. E os discípulos, a Bíblia Sagrada fala que eles ali, por 3 vezes, Jesus Cristo os chamou para eles estarem orando, vigiando com ele. E por 3 vezes, Jesus Cristo vai orar, quando ele volta os discípulos estão dormindo. Por 3 vezes os discípulos estavam precisando vigiar. Ei, o que o Espírito me disse quando eu estava preparando essa palavra, que tem muita gente dormindo, tem muito cristão adormecido. E Deus está dizendo, vigiai e orai, vigiai, esteja atento e fale comigo, porque eu quero abrir meu coração com você. Ore, fale comigo através da oração, porque eu quero te revelar coisas que em outro lugar vocês não vão compreender. As revelações que Deus falou para aqueles que fica aqui. E quando ele se aprofunda mais com Pedro, Tiago e João,
os que ficaram lá não conseguiram, não ouviram o que Deus disse com tanta profundidade. Deus quer se aprofundar, Deus quer ter um relacionamento mais íntimo comigo e com você. Isso vai acontecer quando nós acordarmos, despertarmos do sono, muitas vezes do medo, do sono do mundo, desse sono do terror, do sono das ocupações, pós-ocupações e preocupações, e nós estivermos despertados para Cristo, atentos, acordados, sabe, ao que está acontecendo. Jesus Cristo estava prestes a ser crucificado. E esse momento, que é o momento do Getsemane, né, que é esse lugar da prensa do azeite, onde a azeitona é espremida para sair o azeite. O azeite representa a unção. Ali Jesus Cristo, a parte humana de Jesus Cristo, falou assim: Pai, naquele momento de angústia e tristeza, que alguns dizem que ele chegou a suar gota de sangue, acho que a Bíblia fala isso também em outro evangelho, tamanha a pressão que ele estava passando, ele fala: Pai, se possível, o homem, Jesus, fala: se possível, passa de mim, ou seja, cara, eu não estou aguentando não, mas sobretudo, seja feita a sua vontade. Sabe, tem muitas pessoas que talvez estejam nesse nível de pressão, nesse nível de agonia, ao ponto de dizer: me tira dessa. O que Jesus estava falando era isso: me tira dessa, se possível, passa de mim, sabe, me tira dessa. Talvez você que está me ouvindo em casa, você está assim: me tira dessa, Pai, me tira dessa. Mas o que Deus está nos chamando é para nós entendermos que, sobretudo, deve prevalecer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. E Jesus Cristo passa pela cruz, Deus não tirou aquele cálice, e ele ressuscita ao terceiro dia e sobe glorificado. E lá na cruz ele fala bem assim: está consumado, conforme a vontade do Pai. Que a vontade do Pai prevaleça sobre as nossas vidas, que nós não sejamos, sabe, conduzidos pelas nossas próprias vontades. A nossa vontade, né, eu vou falar sobre isso aqui, a vontade da carne, ela quer nos governar, amém? Ele fala aqui, vamos voltar, para que não entreis em tentação. Tentação não é pecado, o pecado é cair em tentação. Eu escrevi essa semana agora para a igreja, no WhatsApp: não flerte com a carne, fique longe das coisas que podem te derrubar, irmão. O que está acontecendo nesses dias, com o afastamento, com o distanciamento horizontal aqui, não podemos participarmos juntos, o isolamento horizontal. O que está acontecendo é que muita gente se afasta das coisas de Deus e se aproxima das coisas da carne, se aproxima daquilo que pode derrubá-los, daquilo que é tentação. A tentação é aquilo que te chama, que te enche os olhos, sabe? Tem pessoas, nós temos tentações aqui, queridos, em áreas diversas. Tem pessoas que é na área das finanças, tem outros que é na área da sexualidade, e outros pelo poder, e assim sucessivamente pelo vício. E o que Deus está nos dizendo nessa noite é: não ande perto das coisas que podem te derrubar, não ande perto das coisas que podem te matar espiritualmente. Vigiai, esteja atento, abra os teus olhos, ore a Deus, peça a misericórdia dEle, relacione-se com Deus, para que Ele te fortaleça, para que quando as tentações vierem, você as resista como Cristo resistiu no deserto. Resista às tentações, irmãos. Fique longe daquilo que te afasta de Deus. Vigia e ora, para que não entreis em tentação. Qual é a tua dificuldade, cara? É pornografia? Fica longe disso. Qual é a tua dificuldade? É bebida? Fique longe disso. Sabe, você tem dificuldade de lidar com pessoas do sexo oposto? Fique longe disso.
Fique longe. Mantenha-se distante. A tua dificuldade é nos sites de relacionamento. Fique longe, irmão. A tua dificuldade é a bebida, é o vício, é as drogas. Fica longe das bocas de fumo, cara. Fica longe dos botecos, caramba. Vigia, ora. Vigia, abre os teus olhos. Não esteja dormente. Eu me lembro de um texto em Atos capítulo 20, que fala sobre um jovem chamado Eutico. Eutico, enquanto Paulo pregava, Eutico estava sentado na janela, queridos. E em um dado momento Eutico dorme e cai da janela, cai lá do segundo pavimento, lá de cima. Ele cai e morre. Eu quero te dizer nessa noite, o sono pode te levar à morte. Tem muita gente dentro da igreja que está na janela, está dentro da igreja, mas está olhando para fora. A palavra de Deus está sendo ministrada, a unção do Senhor está sendo derramada, as direções proféticas estão sendo dadas, e as pessoas estão olhando para fora. Vigia e ora. Porque senão você cai da janela, parceiro, e morre. Eutico faleceu, mas o homem de Deus desceu. O homem de Deus desceu, impôs as mãos sobre ele. Paulo desceu, impôs as mãos. Ele voltou à vida. E Paulo o conduziu novamente para o local onde estava sendo ministrada a palavra. Vigia e ora para que você não caia em tentação. Vou repetir: não flerte com a carne. Não brinque com a carne. Não subjugue a carne. Mas pastor Ricardo, o texto está dizendo que o espírito está pronto e a carne é fraca. Então a carne é fraca. Irmão, a carne é fraca. A carne é fraca para as coisas do espírito. Eu aprendi isso essa semana. A carne é fraca para as coisas do espírito, mas a carne é forte para as coisas da carne. A carne é forte para as coisas da carne, irmão. Quer exemplo? Começa a ler a Bíblia, irmão. Tu começa a ter sono, porque a tua carne vai te botar para dormir, para você não se relacionar com a palavra de Deus, porque é espírito. Vem para o culto, irmão, fica dormindo aqui no culto. Não aguenta ficar no culto 2 horas aqui, mas quando termina o culto, passa na lanchonete, depois da lanchonete, conversa com os irmãos, isso é coisa boa. Vai para casa, ainda vai assistir uns 4 episódios de Netflix e não dorme. Pastor, mas eu não estou assistindo a Globo. Mas você migrou da Globo para Netflix. Isso não é pecado não, irmãos. Estou falando assim, eu assisto Netflix, mas eu estou falando da guerra da carne contra o espírito. Gálatas capítulo 5 nos diz isso, que há uma guerra. E o que Deus está falando conosco nesses dias é que nós estejamos vigilantes, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o Espírito está pronto, as coisas de Deus já foram feitas, tudo aqui Jesus Cristo estava consumindo a obra dele na face dessa terra. Ele fez e falou: está pronto, Senhor, está consumado, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, sabe? Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, fique longe. Você conhece as suas fraquezas, irmão. Eu conheço as minhas, sabe? Eu conheço as minhas. Fuja, corra léguas, corta relacionamento, corta cordões umbilicais. Amém? A gente podia entrar nisso aqui, irmão, é tanta coisa que a gente podia falar sobre isso. Em áreas da igreja. É uma pena que... não, a gente não está no Instagram não, né? Brincadeira. Eu sei que eu não quero me alongar, mas nós poderíamos falar sobre muitas coisas aqui relativas à tentação. Mas você conhece o seu coração, e Deus está falando conosco nesses dias: vigiai e orai. Desenvolva um relacionamento, e se liga, acorde, desenvolva um relacionamento de oração comigo. Eu quero revelar coisas profundas a você. O meu espírito está pronto. Quando você me buscar, quando você clamar, já vai estar pronto. É como se essa questão do espírito estar pronto é como a armadura de Deus, ela já está toda posta. Quem é que usa a armadura, queridos? Quem busca a Deus e acessa. Ela já está lá, ela já está pronta, está tudo pronto. Amém? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca
para as coisas do Espírito, mas para as coisas da carne, ela é forte. Vigia. Eu quero já finalizar essa palavra dizendo para você. Vou finalizar dizendo para você: cuide do que tem, cuide do que você tem, cuide do que você tem conquistado espiritualmente, sabe? Nessa palavra do pastor Juscelio Santos, o entendimento que ele traz, eu lembrei dessa frase, cuide do que tem para avançar sem perder, é uma frase que está no meu celular, que eu ouvi o pastor apóstolo Omar falando numa reunião, eu anotei. Cuide do que você tem, cuide do que tem para avançar sem perder, que nós não sejamos como um avião a jato, que a gente vai, fica até uma marca, mas daqui a pouco some tudo. Não construímos nada, irmãos, a gente faz com as mãos e destrói com os pés. Que nós não sejamos assim, mas que nós sejamos pessoas que constroem, e nós possamos olhar para trás e ver as edificações internas e externas, as construções internas e externas que Deus está realizando em nossas vidas. Sabe, nós precisamos ir aplicar forças para buscar o Espírito Santo, sim, mas nós precisamos aplicar muito mais forças para não destruir o que o Espírito de Deus já nos deu, para não destruir o que nós já conquistamos no mundo espiritual. E nós vamos fazer, nós ganhamos no Espírito, e se nós não vigiarmos, nós perdemos, a carne nos faz perder tudo isso, se nós não vigiarmos. A tentação dos discípulos aqui era o que? Era sono, eles estavam cansados. Então para ele naquele momento, eles até talvez que lutaram para poder ficar, mas a tentação foi mais forte, eles dormiram. E aí Jesus Cristo fala: ainda dormis e repousais? Esses são dias, queridos, que muita gente está passando por muitas necessidades, mas tem outros que estão de licença especial, estão de férias. Acha que estão de férias, e férias não só do trabalho, das atividades seculares, mas férias principalmente de Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Cuide do que você conquistou, cuide do que você tem, para você avançar sem perder. Não tem sucesso em nós avançarmos e perdermos, em nós andarmos, irmos para frente sem deixar nenhum legado. Não tem sucesso nisso, irmão. Isso é engano, sabe? E se nós percebemos isso hoje, volta à prática das primeiras obras. Apocalipse fala isso. Volta, lembra de onde você caiu, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras e começa construindo, permanece construindo, em nome de Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Nunca esqueça isso, irmão. A carne é fraca para as coisas do espírito, mas para as coisas da carne ela derrubou muita gente. Muita gente. Na Bíblia aqui. Lembra de Davi? Davi e a mulher de Urias? Lembra de Sansão? Cara forte, arrancava o portão da cidade, irmão, colocava na cabeça, matou 1000 homens com a queixada de um jumento, forte, ungido, nazireu, igual os irmãos que tem aqui, narizão, nazireu, sabe? Mas ele era fraco com relação à área das emoções, e essa área, que era da carne, o derrubou. Separado por Deus, ungido de Deus, forte, mas que não vigiou, não teve um relacionamento, não, quando a Bíblia fala vigiar e orar, e quando eu oro, eu ouço a voz de Deus, e não é suficiente eu ouvir a voz de Deus, eu preciso obedecer a voz de Deus. Sansão não obedeceu, os pais falaram, sabe, ele foi criado de uma maneira veemente assim na separação para Deus,
mas ele se deixou levar pelas tentações, sabe? E o que acontecia com ele lá, quando ele estava nos colos da mulher? A mulher, sei lá, se ela cantava, se fazia um carinho, um cafuné na cabeça dele, dormia. O sono novamente. Deus está falando, acorda, porque senão Dalila te entrega e você vai morrer sem Deus. Amém? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar. Muito obrigado você que está em casa. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. Deus, que o Senhor possa cumprir em nós e através de nós a tua vontade e o teu querer. Ó Deus, que nós não venhamos a ceder às tentações da carne, mas que nós possamos resisti-las em nome de Jesus Cristo, dizendo não ao pecado, nos separando, vivendo uma vida de santificação. Eu profetizo ó Deus, uma unção de santificação sobre a igreja, ó Deus, sobre esse povo que está aqui nessa noite, sobre todos que me ouvem, ó Deus querido, que eles sejam santos, ó Deus, que eles encontrem força para poder se separar de tudo aquilo que os afasta de Deus. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão afundados nas tentações, aqueles que entraram, Deus, ó Deus poderoso, que não ficaram fora, mas que entraram em tentação, na tentação, que o Senhor possa ter misericórdia deles e resgatá-los, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, levante uma igreja, ó Deus, avivada, uma igreja que te ame, uma igreja que ame a tua palavra, que ame a tua presença, Deus querido, acima de todas as coisas, que ame a Deus acima de todas as coisas, Pai. É o que eu te peço nesses dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, amém. Deus abençoe você que está em casa, Deus abençoe você que está aqui. Não sei se tem alguém assistindo ali fora, acho que hoje não tem, mas se tiver, Deus os abençoe, você que está aí fora também, amém. Semana nós teremos na quarta-feira a nossa célula familiar, não deixe de fazer a sua célula familiar. Na quinta-feira às 20 horas, o nosso culto, já estamos aqui com o culto presencial também. Na quinta nós não fazemos ali no estacionamento, só aqui dentro, amém. No sábado, queridos, no sábado, eu estava conversando com o Edson ali e com o Luciano. No sábado nós vamos fazer aqui uma atividade para os homens, no sábado, amém? Para os homens. Então já ajusta a tua agenda aí, que no sábado nós vamos ter uma atividade aqui para os homens, tá ok? Eu estou na dúvida se a gente faz uma costelada daquela. Aleluia! Não, brincadeira. No sábado, a gente vai se ajustando durante a semana, mas no sábado, às 19h30, nós estaremos aqui com atividade para os homens, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para você, irmão, amém? Você que está em casa, que está me ouvindo, se tu é macho mesmo, vem sábado aqui, às 19h30, em nome de Jesus, amém? Arruma a tua agenda aí, mulheres, você, homem casado, mulheres, libera o seu marido, amém? Deixa ele vir, deixa. Você que está aqui, deixa ele vir, Jaca, ajuda aí, deixa os meninos vir, tá bom? Bota naquela localização lá, aí você vai acompanhar e tal, aí a gente pode botar uma livezinha aqui, tu acompanha de cá, tá ali, tá, deixa eu ver o que ele está comendo, não vai ter comida aqui não, irmão, machão não come não tem esse negócio não, amém? Então sábado às 19h30 estaremos aqui com os homens, e no domingo às 19 horas com o nosso culto de adoração e louvor ao Senhor, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta noite, por este dia, muito obrigado, Deus, nos leve em paz para os nossos lares, livres de toda,
Deus, de todo mal, Deus querido, todo acidente, todo incidente, protegido sobre as tuas asas, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão em casa, abençoe cada família, cada lar, ó Deus poderoso, que esta semana seja uma semana de vitória, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa aqueles que estão hospitalizados, o pai do Leandro, ó Deus poderoso, tantos outros, ó Deus, conceda-lhes, ó Pai querido, saúde, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tá bom? Flávio e Gisela, Deus abençoe, as portas estão abertas, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos, Deus abençoe, vão na paz do Senhor, está terminado em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça, vigiai e orai.